Olá, galerinha. Então, nós estamos aqui para mais uma aula de biologia, tá? No qual o tema é funções e composição do sangue. Eu resolvi dividir essas aulas, né? É, Ministrar primeiro essa aula para vocês, para depois a gente entrar na próxima aula, que é a que vai nos interessar mesmo, né? De fato, que é falando sobre genéticas, que é dos grupos sanguíneos, né? Grupo sanguíneo ABO. Então é muito importante a gente saber a composição do sangue, porque a gente vai precisar quando eu estiver trabalhando com vocês os grupos sanguíneos, tá bem? Então, o sangue, ele é um tecido vivo, né? Ele é formado pela parte líquida, que são as plaquetas, né? Tá logo aqui mostrando na imagenzinha plaquetas para vocês, que é a parte líquida do sangue. E também o sangue ele é formado além de plaquetas, né, de água, sais, minerais, vitaminas, entre tantas outras substâncias, né, hormônios, enfim. É, Misturadas as hemácias, né, que é o que vai nos interessar de fato. Nós temos aqui as hemácias, nós falamos hemácias ou glóbulos vermelhos, né? São essas células aqui, ó, lindas, né? Só frisando aí, as hemácias elas não possuem núcleo, tá? Nós temos também aqui os leucócitos, né, que nós chamamos de glóbulos brancos, né? A função dos leucócitos aí de defesa, né? Faz parte do sistema imunológico do nosso corpo. Eu vou estar explicando com mais detalhes aqui a função de cada substância dessa aqui, tá? Bem, dessas células, né? Para vocês mais nos próximos slides. E temos aqui também as plaquetas, né? As plaquetas recebem a função de coagulação do sangue, né? Quando a pessoa faz cirurgia, por exemplo, aí os médicos pedem o exame das plaquetas para saber o nível de plaquetas que você tem aí para conseguir estancar esse sangue, né? Por causa da cirurgia. Em um adulto, circula em média aí 5 litros de sangue. Então vamos lá para as principais funções aí desses componentes sanguíneos. Plasma. O plasma é um líquido amarelo claro, né, que representa 55% do sangue. Então, aí a maior parte, né, do nosso sangue é constituído pelo plasma, né, que é esse líquido aí, constituído 90% de água, tá? Onde se encontra dissolvido proteínas, né, importantíssimo aí para o nosso corpo, os açúcares, gorduras e os sais, né, onde circulam os elementos nutritivos necessários à vida das células, né? Então, sem esses nutrientes, sem esses componentes sanguíneos aí, um ser humano ou qualquer outro animal aí, né, que representa por esses componentes sanguíneos, não existiria, né? Esse ser vivo aí, ele vai a óbito, né? Tanto que quando uma pessoa sofre um acidente, que, que ela tem um corte, né? Que perde muito sangue, o que acontece quando você chega no hospital? A primeira coisa que o médico faz é querer parar essa hemorragia, né? Quando ele, ele consegue parar a hemorragia, geralmente a pessoa tem que tomar o, algumas bolsas de sangue, né, para repor essa quantidade de sangue no nosso organismo. Justamente por isso, né, por causa dessas proteínas, dos açúcares, né, que o sangue leva até as células. E acontecendo isso, sem sangue no nosso organismo, deixará de existir, né, de existir esses componentes, e aí não serão levados para as células, né, o, o oxigênio também, por exemplo, né, lá nas hemácias, né, que faz o transporte desse oxigênio, e aí esse indivíduo ele vem a óbito.
né, porque não tem oxigênio para ser transportado para as células, não tem açúcares, né, para a produção de energia lá nas mitocôndrias. Então, o sangue é importantíssimo aí, né, um dos elementos fundamentais para o ser vivo. Né? As plaquetas são fragmentos de células que atuam na coagulação, né, e obstrução de lesões, igual eu já comentei com vocês no slide anterior. Que geralmente os médicos, quando vão fazer aí uma cirurgia, eles fazem um exame para medir os níveis dessas plaquetas aí, né? Que dariam origem à hemorragia. Então, sem essas plaquetas aí para fazer essa coagulação, né? Essa obstrução de lesões, a pessoa vai ocasionar uma hemorragia e aí fica difícil de estar parando essa hemorragia quando a pessoa tem um nível baixo de plaquetas no sangue. Tá? Já os leucócitos, que nós chamamos também de glóbulos brancos, ligados à defesa do organismo contra bactérias e elementos estranhos a eles. Né? Então, os leucócitos são as células de defesa, né, do nosso organismo. Aí. Quando vem algum agente infeccioso, aí, bactérias, vírus mesmo, essas células agem a fim de combater esses corpos estranhos aí que estão causando danos ao nosso organismo, tá? As nossas células. As hemácias, né? As hemácias ou eritrócitos também, que nós chamamos, tá? Células vermelhas também, né? Glóbulos vermelhos também, há muito essas palavras aí para designar as células das hemácias. São glóbulos vermelhos do sangue com hemoglobina, né? Tá aí o motivo do nosso sangue ter a cor vermelha, né? Seu papel fundamental é de transporte de oxigênio, né, dos pulmões para as células. Além de transportar o oxigênio dos nossos pulmões para as células, ele também elimina o gás carbônico, né, para os pulmões, que é o processo de expiração, né, que nós eliminamos esse gás carbônico. Então, as hemácias, ela transporta esse oxigênio para as células para acontecer a respiração celular, e ao mesmo tempo que ela faz, que as hemácias fazem isso, ela também carrega esse dióxido de carbono, né, o gás carbônico aí, levando para os nossos pulmões para que esse gás possa ser expelido. Tá? As funções do sangue aí, que são inúmeras, né? Inúmeras funções que o nosso sangue recebe, né? O oxigênio de transportar, no caso, né? O oxigênio molecular dos pulmões para os tecidos e dióxido de carbono no sentido inverso. É o que eu acabei de comentar com vocês aqui, né, no slide anterior. Transporta também água e alimentos, né, obtido do processo digestivo, alimentos armazenados de um órgão ou tecido para outro, né, a glicose guardada sob forma de glicogênio, resíduos metabólicos, excesso de água ou íons minerais para os órgãos excretores, hormônios das glândulas onde são produzidos para os tecidos com as células alvo de sua ação, anticorpos para a defesa dos organismos e imunização. O sangue controla também o pH dos tecidos, participando da homeostase, né, dentro de limites estreitos, por tampões fosfato e bicarbonato. O sangue é ligeiramente alcalino aí com pH de 7,4. Então, como eu já comentei com vocês, o sangue ele recebe uma importância fundamental do nosso organismo, né? Sem a presença dele, do sangue, não tem como um organismo permanecer vivo, né? Então, ele transporta basicamente tudo, né, para as nossas células, né, para manter as nossas células vivas. Né? Além disso, também ele transporta hormônios, né,
O pH do sangue também ele é 7,4. Além disso, também ele vai controlar aí, né, o pH de todo o nosso organismo. Então, o sangue ele é importantíssimo para depois a gente entrar nos grupos sanguíneos, né? Por isso que eu resolvi, né, porque trazer essa aula para aqui, ó, das hemácias, né, é de suma importância para nós quando nós estivermos trabalhando os grupos sanguíneos ABO. Dando continuidade aqui na origem do sangue, né, de onde que vem o nosso sangue, já que todas as nossas células, basicamente a maioria, né, das nossas células são então, dando continuidade aqui, a origem do nosso sangue, de onde que vem o nosso sangue, né? Já que nossas células se renovam, as células sanguíneas também não são diferentes, então esse sangue tem que ser reposto, tá? O sangue ele é produzido aqui, ó, na medula óssea, tá? Onde que fica essa medula óssea? Fica nos ossos chatos, né? Nas vértebras, costelas, quadris, crânios e o externo. Nas crianças também os ossos longos, como o fêmur, né? Então, o sangue ele é produzido na medula óssea, nessa medula amarela aqui. Quem gosta de se alimentar aí de chambari, é aquela parte interna do osso que é a medula óssea, tá? Que muitos aí chamam de tutano, né? Então, essa parte aí que é a medula óssea, que é onde é produzido todo o nosso sangue. Então, gente, o que eu tinha passar para vocês é isso, é uma aula bem curta, né? Mas uma aula bem interessante, que é para vocês saberem a função do sangue, os componentes, né? Os elementos que compõem o nosso sangue. Essa aula é importantíssima para que a gente entre logo nos grupos sanguíneos, né? E aí eu não quis misturar essas duas aulas para não confundir vocês e também para a aula não ficar tão extensa, tá? Então a próxima aula que eu estarei postando para vocês vai ser a aula dos grupos sanguíneos, ABO. Tchau, tchau para vocês, bons estudos e até a próxima aula.